Graça e paz, irmãos, bom dia. Eu queria desejar a todas as mães um feliz Dia das Mães. E hoje, na nossa sala de visitas, nós teremos uma mãe que, depois de Deus, foi a pessoa que mais conviveu com Abraão. Ela era conhecida por sua beleza. E hoje nós vamos convidar aqui a bela e formosa Sara. Aplaudam a Sara, gente. Seja bem-vinda, Sara. Obrigada. Agora foi. Bom dia, é um prazer estar aqui com essa igreja. Prazer é todo nosso, Sara. Fique à vontade e conte-nos um pouco sobre você. Bom, no original, meu nome original era Sarai. Mas, como parte da aliança de Deus com meu marido Abraão, eu comecei a me chamar de Sara, que significa princesa ou senhora. Aliás, eu e meu marido, nós temos o pai em comum, Terá. Ou seja, eu sou meia-irmã do meu marido. Sara, a senhora, mais do que ninguém, conheceu muito bem Abraão desde Ur dos Caldeus. Sim. E o que a senhora poderia compartilhar conosco sobre a vida de vocês, já que o tema do nosso mês da família está embasado na vida de Abraão? Bom, minha filha, um aspecto que eu gostaria de compartilhar com todas as famílias aqui, mas em especial aos maridos, é algo muito bonito que eu sempre vi em Abraão. O que você via? Olha, a intimidade que o nosso Deus tinha com Abraão. Eu ficava impressionada de ver como o relacionamento deles era tão próximo. Abraão não era perfeito. Aliás, olha, ele aprontou comigo 2 vezes que eu nem te conto, viu? Mas Deus falava com meu marido. Era uma relação assim de amizade, como um amigo fala com seu amigo. Que desafio, então, a senhora teria para os maridos aqui presentes com a relação que a senhora tinha com ele? Certo. O desafio que eu tenho é o seguinte. Maridos, vocês são os líderes das suas famílias, certo? Então, é muito importante que vocês sejam guiados e orientados sempre, em tudo, por Deus. Eu segui Abraão, mesmo sabendo que ele não seria perfeito em tudo. Mas eu via que Abraão era guiado por Deus. Então, homens, nós mulheres, esposas e os seus filhos se sentem mais seguros quando eles percebem que você, marido, é guiado por Deus, que você é íntimo de Deus, que você é submisso a todas as orientações de Deus. Isso mesmo. Mas a senhora falou que ele aprontou com a senhora. A gente ficou curioso, pode contar. Olha, só de lembrar essa história eu fico até um pouco triste, viu, minha filha? Mas foi o seguinte, foram 2 ocasiões. A primeira lá no Egito, com o faraó, e a segunda foi em Gerar, com o rei Abimeleque. Você acredita que o meu marido me ofereceu para esses 2 homens? Não acredito. Como assim? Pois é, minha filha. Assim, eu sempre fui muito bonita, modéstia à parte. É mesmo. Obrigada. Então, o meu marido, Abraão, quando a gente passou por esses territórios, ele ficou com muito medo de ser morto para esses homens ficarem comigo. Então, ele teve a brilhante ideia de falar para esses governantes que eu era apenas a irmã dele. Que, de certa forma, né, eu era meia-irmã. Mas ele esqueceu que eu também era esposa dele, né? E aí, o que aconteceu? Olha, graças ao nosso bom Deus, antes desses homens me possuírem, Deus me salvou, graças a Deus. Mas, no final das contas, Deus deu uma bronca em Abraão. E a senhora tirou alguma lição desse fato para contar para a gente? Olha, a minha lição
para essas duas ocasiões muito tristes é a seguinte: cuidado, principalmente aos casais, com as suas decisões, porque más decisões podem comprometer a integridade física, familiar, emocional e, acima de tudo, pode desagradar a Deus. Então, o marido e a mulher, eles precisam sempre estar conversando. Na minha época, a opinião da mulher não tinha muito peso, não. Mas eu fiquei sabendo que hoje isso é diferente. Então, você, mulher, você pode conversar com o seu marido, você pode dialogar com ele, você pode discordar quando você vê que ele está tomando decisões e tendo ideias contrárias a Deus. E teria mais alguma outra história que a senhora gostaria de nos contar? Ah, essa história aí foi um erro meu, viu? Foi difícil. O que aconteceu? Então, eu fico até um pouco envergonhada, né? Mas é o seguinte: Deus, ele havia prometido para nós um filho, mas o tempo foi passando, eu e Abraão já éramos muito velhos, e o filho não vinha. Aí eu tive a ideia, falei: Abraão, tem aí minha escrava, minha serva Agar, né? Você poderia se deitar com ela e, através dela, a promessa de Deus iria se cumprir na nossa família, certo? Através dela, eu geraria filhos. E ele aceitou essa infeliz ideia? Aceitou na boa. Aceitou na boa. Você acredita? Então, Abraão, meu marido, se deitou com a minha escrava, Agar, e disso nasceu Ismael. Só que Ismael, essa minha ideia muito infeliz, trouxe problemas para o nosso casamento. E, inclusive, eu fiquei sabendo que até hoje o povo que mora naquela região sofre muito por essa minha infeliz ideia. Sofre mesmo. E a senhora aprendeu alguma coisa com isso? Ah, aprendi. Aprendi que, primeiro, nós precisamos, principalmente os casais, precisam confiar em Deus, os dois. Às vezes as promessas que Deus faz para nós demoram meses, demoram anos, como foi no meu caso e de Abraão. Mas Deus é fiel e Ele cumpre as promessas dEle. Então, mais uma vez, é importante que o casal, os dois, caminhem juntos, conversem muito, orem juntos e confiem, porque Deus, Ele nos socorre. Deus não se esquece de nós. E que última mensagem a senhora poderia deixar para nós? Deixa eu me lembrar que a idade está chegando, vem esquecimento, né? Vamos ver. Bom, eu e meu marido, nós saímos de Ur dos Caldeus e passamos por muitas provações, muitas dificuldades. Viajamos por vários desertos, erramos como casal, mas Deus sempre teve misericórdia de nós. Então, a mensagem que eu gostaria de compartilhar aqui é que todo casal erra, meus queridos. Todo casal. Não somos perfeitos. Mas quando há temor de Deus nos nossos corações, Deus, Ele nos socorre. Deus nos salva. Por isso, mais uma vez, eu enfatizo. Os dois devem caminhar juntos, confiarem juntos em Deus, conversar, dialogar, orar. Caminhem juntos, porque assim vocês poderão até errar juntos, mas juntos também vocês irão crescer na fé. Muito bem. Dona Sara, muitos anos depois que todas essas histórias da senhora aconteceu, foi escrito este livro, que é a Bíblia, que para nós cristãos é a palavra de Deus. E o apóstolo Pedro, discípulo de Jesus, que foi filho de Deus, nosso Salvador, desceu dos céus para morrer por nossos pecados e nos salvar. Pedro escreveu um pouquinho sobre a senhora gostaria de ouvir? Ai, meu Deus, sim, gostaria. Está lá em 1 Pedro 3, do 5 ao 7, está escrito assim: porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus, e estavam sujeitas ao seu próprio marido, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco,
como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Nossa, olha, é verdade. Eu sempre respeitei muito o meu marido. E eu tratava ele com doçura e amor. Nós queremos, então, agradecer por a senhora ter deixado as páginas da Bíblia e ter vindo aqui nos visitar, para que nós possamos aprender tanto, assim, como que a gente pode se tornar famílias amigas de Deus. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada.